Senhores presidentes do PSD e do CDS, caro Dr. Pedro Passos Coelho, caro Dr. Paulo Portas, Senhora Presidente da Assembleia da República, cara Doutora Assunção Esteves, senhores dirigentes distritais e concelhios do CDS-PP e do PPD-PSD, da JSD, da JP, dos trabalhadores sociais-democratas e dos trabalhadores democratas cristãos, senhores presidentes de Câmara e autarcas sociais-democratas e democratas cristãos, caros companheiros e companheiras de lista, caras amigas, caros amigos de Alijó, de Boticas, de Chaves, de Mesão Frio, de Montinho de Basto, de Monte Alegre, de Mursa, de Ribeira de Pena, de Sabrosa, de Santa Marta de Penaguião, de Peso da Régua, de Valpaços, de Vila Pouca de Aguiar, de Vila Real. Há 4 anos atrás, o distrito de Vila Real veio em peso e em força a este mesmo largo gritar bem alto o seu apoio e a sua confiança no Dr. Pedro Passos Coelho. E enviou daqui a todo o país um recado muito claro. Era este o homem capaz de resgatar o país da bancarrota e devolver a esperança aos portugueses. O país ouviu Vila Real e confiou a Pedro Passos Coelho e a Paulo Portas a missão de mandar a Troika embora e ajudar Portugal a retomar o caminho do crescimento económico e da criação de emprego. 4 anos volvidos e porque a missão de resgatar o país foi cumprida e porque Portugal agora pode mais, caro Pedro Passos Coelho, caro Paulo Portas, agentes de Vila Real estão aqui de novo, ainda com mais força, ainda com mais determinação, para vos voltar a manifestar a vós e à coligação o seu apoio e a sua confiança. Vila Real envia hoje, daqui, desta praça, um novo recado ao país. Estes homens são os únicos capazes de valorizar os nossos sacrifícios, de fazer com que Portugal continue em frente e não regresse ao passado, de manter viva a esperança dos portugueses. Como há 4 anos atrás, o país vai voltar a ouvir Vila Real e a confiar-vos de novo a responsabilidade de governar Portugal. Porque os portugueses não trocam o certo pelo incerto, não trocam o realismo pela ilusão, a prudência pela leviandade, nem a responsabilidade pelo facilitismo. Porque os portugueses resgataram a esperança e não querem voltar a adiar ou voltar a perdê-la de vez. Os portugueses confiam em nós e querem continuar este caminho de esperança. Mesmo nos tempos mais difíceis que vivemos, Pedro Passos Coelho e o governo da coligação não esqueceram Vila Real, nem esqueceram o interior. O distrito não ficou imune ao tempo de emergência que vivemos. Também aqui foi preciso apertar o cinto, a fazer mais com menos, cumprir metas difíceis, tapar buracos, pagar dívidas, resolver problemas que outros criaram, mas nem por isso Vila Real ficou para trás. Para aqueles que têm memória curta, para aqueles que durante anos assobiaram para o lado perante os problemas e as dificuldades, para aqueles que preferem a retórica à ação, vale a pena lembrar o que fizemos pelo distrito. Vale a pena lembrar o que Pedro Passos Coelho, o que este governo da coligação fez pelo distrito de Vila Real. Assegurou o financiamento para a conclusão da A4 e desbloqueou a construção do túnel do Barão. Desbloqueou o processo de construção das barragens do Alto Tâmega. Criou condições financeiras e, sobretudo, legais para a ligação aérea de Vila Real a Lisboa e a Portimão. Assegurou o financiamento para a eletrificação da linha do Douro até à Régua e para a conclusão do projeto de navegabilidade do Douro.
Na saúde, garantiu as condições para que o distrito de Vila Real continue a ter, apesar das dificuldades, mais de 95% da sua população com médico de família. É um valor que foi graças ao esforço e ao contributo deste governo e desta coligação. Garantiu a canalização de mais meios para o centro hospitalar. Reforçou em 4,2 milhões de euros, através do contrato-programa e através do reforço do capital social, as condições e os meios do centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. E assegurou o financiamento para a requalificação do bloco operatório de Chaves, criando condições para o reforço de especialidades como a ortopedia e a fisiatria. Uma obra há muito prometida e que finalmente vai ser construída, vai ser assegurada, porque o Governo já conseguiu financiamento nos fundos comunitários nos próximos meses. Em termos de apoio social, implementou um programa de emergência para acudir às necessidades dos mais carenciados, em particular através de uma rede de cantinas sociais, chegando a todos, mas sobretudo àqueles que mais precisam e àqueles que mais sofrem. É um governo com consciência social. Apoiou em 7 milhões de euros o trabalho das IPSS do distrito em prol do desenvolvimento e da coesão social das comunidades. Apoiou a conclusão de 9 novos equipamentos sociais num valor superior a 7,5 milhões de euros e garantiu 130 vagas de cariz social nos lares do distrito, garantindo mais uma vez àqueles que mais precisam, àqueles que menos têm, um apoio digno e um lugar adequado às suas necessidades e à sua condição. No desenvolvimento económico, mas sobretudo em matéria de agricultura e de florestas, este governo fez aquilo que os governos anteriores e sobretudo os ex-governantes socialistas deste distrito, que agora falam como se fossem treinadores de bancada, nunca fizeram. Desde logo, construindo, repondo, implementando uma solução para o problema da Casa de Douro, que se arrasta há anos e aqueles que mais criticam o governo nesta altura nunca conseguiram fazer, nunca se importaram e agora vêm prometer mundos e fundos aos viticultores dourienses. Sim, sim, o problema do Douro, o problema da Casa do Douro está resolvida. E não, a solução encontrada não vai criar problemas ao mercado do vinho do Porto, nem aos vitivinicultores do Douro, pequenos ou grandes. Nem estes vão deixar de ter quem defenda os seus interesses e quem represente os seus interesses e os seus problemas. Mas fez mais, colocou fundos comunitários ao serviço da agricultura e dos agricultores, recuperando os desmandos de anos desafios, nomeadamente no âmbito do PRODER. O distrito de Vila Real, para que todos saibam, foi o distrito da região norte com mais número de projetos e com mais investimento na agricultura de todos os distritos do norte de Portugal. Mais de 3.500 projetos, mais de 325 milhões de investimento. Ajudou à instalação de 420 jovens agricultores nos vários concelhos deste distrito. Quando nos dizem que este governo nada fez para fixar população no interior, para fixar jovens na agricultura, para fixar jovens nos concelhos mais desfavorecidos, é uma mentira das maiores, porque os números desmontam exatamente o contrário. Este governo apoiou a UTAD num projeto de mais de 6 milhões de euros, num projeto de excelência mundial ligado à vinha e ao vinho, que vai colocar o Douro e a UTAD na linha da frente, no que de melhor se faz, num setor de atividade muito importante para o país e para a região. Reviu a lei dos baldios
exigindo maior rigor e transparência na gestão dos seus recursos financeiros, mas, sobretudo, garantindo que esses recursos que são retirados da floresta voltam a ser investidos no desenvolvimento da floresta, na criação de riqueza e na transformação daqueles que são os nossos recursos. Mas o Dr. Pedro Passos Coelho e o governo da coligação fizeram muito mais pelo interior. Lançaram uma nova agenda para o interior, adotando medidas e programas como, por exemplo, a majoração dos fundos comunitários e a alocação de verbas específicas para as pequenas e médias empresas dos nossos concelhos. Em Trás-os-Montes, este valor pode representar mais de 150 milhões de euros. Digo bem, mais de 150 milhões de euros para as pequenas e médias empresas do Distrito de Vila Real, do Distrito de Bragança e do Douro Sul, do Distrito de Viseu. A reforma do setor das águas, que vai garantir maior equidade e maior coesão territorial. A reforma que vai aproximar as tarifas das águas do interior e do litoral, numa medida justa, necessária e fundamental para praticar a coesão territorial. E uma medida que o Dr. António Costa e o Partido Socialista em Bloco veio criticar e já prometeu que se fosse governo, teria desmantelado esta medida no dia a seguir à sua tomada de posse. Vejam bem o que é que significa a coesão territorial, o que é que significa as políticas de incentivo ao interior para o Partido Socialista e para o Dr. António Costa. Finalmente criando um programa de construção de mais de 1000 lojas de cidadão e de espaços que vão ser implementados nos vários concelhos e freguesias mais distantes e com mais problemas de acessibilidade, levando os serviços do Estado Central junto das pessoas numa política de proximidade e evitando assim o fecho de mais serviços que outros não se cansaram de fazer e que hoje vem acusar a coligação de continuar essa política. É completamente mentira, porque a coligação, este governo, está preocupado com o acesso das populações do interior aos serviços e tem feito muito para que eles lá continuem e que, para além daqueles que existem, outros possam aproximar os cidadãos do Estado e dos serviços públicos. Caras amigas, caros amigos, vivemos tempos difíceis e exigentes, mas sempre acreditamos na nossa força, na força do nosso país e dos portugueses. Graças ao esforço e à determinação de todas, vencemos as dificuldades, corrigimos o rumo e voltamos a colocar Portugal no caminho certo. Portugal é hoje um país diferente, em manifesta recuperação, em condições de ser um país melhor. Recuperamos a autonomia, recuperamos a credibilidade internacional, iniciamos um ciclo de crescimento económico, de confiança e de criação de emprego. O nosso presente permite-nos olhar com mais confiança para o futuro. Não queremos nem podemos voltar ao passado, mas muito há ainda a fazer. É com humildade, mas convictos dos resultados obtidos e do que estamos a propor, que a coligação Portugal à Frente se apresenta aos portugueses para consolidar este novo ciclo que se iniciou. Queremos continuar a transformar Portugal com segurança, com justiça, com prudência e a defender um Estado social sustentável, prosseguindo a recuperação da economia, do emprego e dos rendimentos das famílias. Este não é um tempo de promessas fáceis, mas de desafios corajosos. Este não é um tempo de regresso ao passado, mas da conquista do futuro que merecemos. Uma conquista que depende apenas e só de nós próprios, da nossa vontade, do nosso entusiasmo, do nosso empenho e do nosso combate. Caras amigas e caros amigos, as eleições do próximo dia 4 de outubro são decisivas para o futuro do país. Os portugueses vão ser chamados a escolher um de dois caminhos. Continuar a avançar com prudência e responsabilidade no resgate económico do país e na devolução da esperança aos portugueses, como propõe a coligação PSD-CDS, ou regressar ao passado da ilusão e das promessas fáceis, do despesismo e da dívida,
da imprudência e da irresponsabilidade, como propõe o PS. O desafio nunca foi tão grande, mas a escolha nunca nos pareceu ser tão fácil e evidente. Só a coligação PSD-CDS é capaz de garantir a Portugal e aos portugueses a confiança e a esperança no futuro que tanto merecem e anseiam. Nós confiamos nos portugueses e em Portugal e sabemos que os portugueses vão voltar a confiar em nós, porque nós somos o futuro e a esperança. Viva o Distrito de Vila Real! Viva Portugal! 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 Portugal!